Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o Conrado, essa aí que vocês estão vendo é a Lu, nós estamos no capítulo 24 do estudo do livro Mãos Unidas. Hoje nós vamos falar sobre mecanismo do auxílio. Tudo bem, Lu? Tudo bom, Conrado? Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Bom dia ou boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. É um prazer enorme quando nós nos reunimos para estudar Emmanuel, né? E esse livro bendito que caiu nas nossas mãos. E já estamos no capítulo 24, né, Conrado? O tempo passa, já chegamos no meio do livro. Com um título hoje bem interessante, como todos, né? Mecanismo do auxílio. Isso, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse tema, esse título, né? Mas acho que antes é importante que nós peçamos ao Pai, peçamos ao Mestre Jesus, que nos abençoe os nossos propósitos neste estudo. Jesus nos envolva com o seu amor, com a sua luz, nos auxiliando nos esclarecimentos necessários, para que possamos extrair os melhores aprendizados deste texto. Deus nos abençoe, que assim seja. Sim, seja. Importante, né? Importante nós pedirmos a proteção, né? Não somos nada, né, Lu? Sem Desses... a proteção dos bons espíritos, né? Ser um amparo de Deus. Não. Quem somos nós, né? E olha, Conrado, o título, né? Mecanismo do auxílio. Quer dizer que o auxílio, para ocorrer, ele tem todo um procedimento, né? Ele exige alguns passos, né? Portanto, do mecanismo, né? Mecanismo é a forma de movimentação, como é que é o mecanismo de um rádio, o mecanismo de um motor. Então, tem uma forma de colocar em movimento, vamos pensar assim, para auxiliar. Então, até para auxiliar, as coisas não acontecem por acaso. Sempre existe um procedimento, eu estou entendendo assim, viu, Conrado? Sendo, eu vejo esse capítulo como uma sequência do capítulo anterior, né? Que falou sobre, tratou É. sobre o período antes da crise, né? Antes que a crise se Isso, instala, né? Como que a gente deve se comportar? O que que a gente deve fazer para se preparar, né? Para enfrentar uma crise? Agora que a gente já entendeu, já aprendeu, né, o que a gente tem que fazer para se preparar, agora Emmanuel vai dizer para a gente, olha, agora, ok, a crise se instalou. Se ela se instalou, como que é feito esse auxílio? Qual a melhor forma de fazer o auxílio? Porque a gente pode fazer esse auxílio pois é, descoordenada. E às vezes a gente, no intuito de ajudar, a gente acaba mais atrapalhando, né, Lu? atrapalha, também acho. E você vê que Emmanuel vem numa construção, né? Socorro, né? Socorro e solução, antes da crise, mecanismo do auxílio. Então, ele vem mesmo trazendo para nós uma sequência, né? Para que a gente raciocine de forma mais clara, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver o que ele vai Então, fazer aqui. vamos ver, né, o que Emmanuel nos traz. Capítulo 24, mecanismo do auxílio. Quer dizer que tem um mecanismo, não são vários mecanismos, Conrado, é um mecanismo, não está no plural. Bem Olha, observado. todos somos, bem, não é? Todos somos filhos de Deus. E nessa condição, de um modo ou de outro, carecemos todos nós do amparo divino. Nossa, você falou a hora que eu acabei de fazer a oração, né, Conrado? Quem somos nós sem o amparo divino? Não é? Como filhos de Deus, né, nós precisamos desse amparo. É engraçado, ele fala de um modo ou de outro. Às vezes está tudo bem e nós precisamos do amparo. Nós estamos numa crise, nós precisamos do amparo. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos deste amparo. Pensa como uma criancinha, eu me veio uma imagem de uma criancinha começando a andar, né?
o pai e a mãe têm que amparar para aprender a andar, senão não ampara, não consegue. Falar, mas ela vai aprender, não aprende sozinha, precisa que ampare, que auxilie, né, que ajude. Eu me vi assim agora, como uma criança pequena, com toda a espiritualidade superior auxiliando a dar os primeiros passos. E é um exercício, Lu, de humildade, porque às vezes, né, a gente é, se acha mais preparado em determinados aspectos, né, e outros. Na verdade, assim, a gente tem, sim, entre nós, pessoas mais maduras espiritualmente, né, pessoas mais preparadas, mais lúcidas, né, mais conscientes do seu papel. Mas no fritar dos ovos, estamos na média ali, é todo mundo igual, um pouquinho melhor, outro um pouquinho pior. Se a gente for pensar na nossa condição, né, como espírito, a gente ainda tem muito ainda para caminhar, muita coisa para aprender, para se desenvolver. Então, às vezes, essas diferenças gritantes que aparecem para a gente aqui é pouco. Se a gente olhar num contexto mais macro, né, da nossa evolução como espírito. Então, estamos todos no mesmo barco. Todos, até aquele que aparenta estar muito preparado, também precisa de auxílio. Todos nós, né? Aquele mais preparado, você pode ver que é o que está sempre mais rezando, mais orando, mais se conectando, porque tem mais consciência e compreende a necessidade de estarmos sempre amparados, recebendo auxílio e em conexão, né, com a espiritualidade, Lu. Sim. Então não tem diferença. Até para dormir nós precisamos desse amparo divino, né? Que esteja conosco no momento do nosso desdobramento. E nós precisamos sempre, acho que independente, né? Todos nós carecemos. Ainda mais porque estamos aqui, né, num planeta de provas e expiações, e muitas provas, muitas expiações, né? E se nós não tivéssemos esse amparo, essa força divina, seria muito complicado, né? Precisamos muito deles. Sim. Ele continua assim, posso continuar? Claro. Então, meditando nisso, não teremos qualquer dificuldade para reconhecer o imperativo do apoio mútuo em todos os nossos processos de vivência, já que não compreendemos em Deus justiça sem bondade e nem bondade sem justiça. Aqui, além do amparo divino, ele vem trazer, o que eu estou entendendo aqui, para que a gente reconheça, né, que nós não viveremos juntos, né? Esse apoio mútuo, a necessidade de um apoiar o outro, de um auxiliar o outro, tanto encarnados como desencarnados, né? Nós precisamos nos apoiar uns nos outros. Interessante que ele fala, não, em todos os nossos processos de vivência, em qualquer situação, nós precisamos uns dos outros. É difícil a pessoa achar que ela se basta, né, Conrado? Porque nós não nos bastamos, né? Por mais que você pense que a sua autonomia, né, te basta, nós precisamos uns dos outros. E ele coloca para a gente compreender que não existe, né, Deus, justiça em Deus, né, justiça sem bondade e nem bondade sem justiça. Porque às vezes a gente acha que fazer justiça é algo que vai prejudicar alguém. E ele está aliando essa justiça à bondade. Porque se Deus não fosse tão bondoso, não nos permitiria fazer tantos reparos, né? Tantos ajustes na nossa vida. Assim? O primeiro passo é a gente reconhecer que também somos necessitados, né? Todos nós, né? Segundo passo é entender que a misericórdia divina permite que nós nos ajudemos uns aos outros nesse processo, porque ajudando
a nós e aos outros, estamos aprendendo, então estamos crescendo, estamos evoluindo. É a síntese do conceito desse livro de Mãos Unidas, né? Sim, É a verdade. síntese. Precisamos uns dos outros. A caminhada nunca é sozinha. A caminhada é junto. Nós precisamos crescer juntos. Ninguém fica para trás. Ninguém pode ficar para trás. A gente segura na mão do outro e vamos. É como você falou, Lu. Ninguém consegue viver sozinho. A gente precisa. Precisa de companhia, precisa de amparo, precisa de uma palavra amiga, precisa de alguém que te coloque, às vezes, no eixo, dá uma chamada, não é? Chama atenção para alguma coisa. A gente precisa, o tempo todo. E a construção da vida do ser humano é assim, desde o começo nós somos dependentes. Nós nascemos em Sim, posição de dependência. E a gente precisa do colo da mãe, precisa do seio da mãe, a gente precisa de se alimentar, a gente precisa de que troca a fralda, a gente precisa de tudo, precisa que nos incentive a falar, nos incentive a andar, não é? E é assim, Lu, esse é algo que é trabalhado em nós desde o princípio, desde o começo. Agora a gente precisa aprender a levar esse espírito de cooperação para além do nosso seio familiar, para todos. Porque a gente tem a nossa família, mas na verdade nós somos uma família, toda a humanidade, né? universal, né? Universal, e a gente tem que começar a compreender melhor isso. Sim. E, Conrado, e nessa questão de auxílio, precisamos trabalhar em nós, né, a humildade, porque É, precisamos ser humildes para entender que precisamos uns dos outros. Às vezes a pessoa sofre sozinha, né, por pura vaidade, né, por puro orgulho, né, e o quanto que perde essa pessoa, né? Nós precisamos entender mais o sentido da palavra fraternidade, né? Um dando as mãos aos outros mesmo, auxiliando em todas as situações, né? Às vezes, Conrado, eu vejo assim a dificuldade, né, de você ficar feliz com o êxito do outro. Você olha que para falar nesse sentido de fraternidade, né? De como a gente precisa dar as mãos em qualquer situação. Então, às vezes a pessoa conquistou algo que ela está tão feliz, mas o outro não consegue ficar feliz com aquele ali. Simplesmente porque ele precisaria estar naquela situação e não está. Então, isso não é sentimento de fraternidade, é o estarmos juntos, ele fala, em todos os processos de vivência, nos nossos enfrentamentos, mas nas nossas conquistas também. Né? Porque é mais fácil você auxiliar alguém que está passando por uma dificuldade do que você confraternizar com alguém que está feliz porque conquistou algo, né? E ele fala, nós estamos juntos em todas, né? Conquista de um é conquista do outro, mas passa pelo nosso processo de reforma íntima aprender, né, profundamente. Lu? Ele fala, por essa mesma razão, é fácil observar a necessidade do ajustamento entre socorro e cooperação. Olha só, Olha isso que legal. voltou, né, Lu? Voltou o que foi falado nos outros capítulos. Pois é. Socorrer, né, Conrado, na hora da crise e a cooperação, até para que a crise não instale, não é? Sim, exatamente. É o tempo todo, Lu. Por isso, Aqui ele está falando que é necessário ajustar essas duas situações de socorro uhum, e cooperação. Né? Como você falou, são situações diferentes, mas a gente tem que aprender a fazer o socorro da maneira correta, né? Para que a gente socorra mesmo, e não se torne um necessitado no meio da crise ali, mais um necessitado no meio da crise. Tem que é, aprender. E o normal e o mais comum é que, às vezes, o problema é tão grande que as pessoas começam a entrar no problema e se torna problema em vez de solução.
Sim, e olha, Conrado, para dar... Imagina uma situação, um filho nosso se acidenta, né? Se eu não tiver equilíbrio interno, eu vou me desesperar, me desequilibrar naquele momento, e ao invés de eu ser instrumento de auxílio, eu vou ser mais um a precisar de ajuda. Então a gente tem que estar preparado para todas as situações, né? E encontrar esse equilíbrio entre socorro e cooperação. Fiquei pensando aqui, nós precisamos nos organizar, né, no sentido de cooperar para que o socorro aconteça. Né? Eu preciso cooperar para que o socorro aconteça. Às vezes, o auxiliar alguém, né, requer a união de outras pessoas que cooperem, que auxiliem, que ajudem para que o socorro aconteça. Né? Então, tem um acidente na estrada, né? Existe toda uma movimentação de pessoas que vão cooperar, perdão, para que aquele acidentado seja socorrido. E se não houver como ele está falando de mecanismo ali, né? Se não houver uma cooperação organizada, o socorro, a gente vai acabar atrapalhando o socorro. Né? Vai lá e levanta a pessoa acidentada, pronto, você já vai atrapalhar todo o socorro. Se ela tiver qualquer fratura, você não poderia ter mexido. Mas é isso mesmo. Pensei nisso, mas vamos seguir. Vamos lá. A fim de que o mecanismo do auxílio funcione com segurança entre aquele que necessita de amparo e aquele que pode ajudar relativamente, é indispensável venha a surgir e fixar-se o auxílio daqueles outros que possam ajudar mais ainda. Então, você tem um que está precisando, o outro que pode auxiliar relativamente, quer dizer, ele não vai dar o auxílio total, né? E venha junto a esses, né? Aqueles que possam realmente auxiliar. Então, esse exemplo do SAMU que eu pensei, funciona aqui, né, Conrado? Ó, eu tenho uma pessoa acidentada, eu paro para tentar auxiliar, e posso auxiliar relativamente, posso acalmar a pessoa, ficar conversando com ela, né, para mantê-la acordada, até que se junte a mim aqueles que realmente vão poder fazer o socorro. Mas é preciso, né, que essa pessoa possa fazer esse elo aí, né, essa ponte no auxílio. Eu estou começando a entender o que ele quis dizer com mecanismo, né? Porque são Eu também. É como se fosse engrenagens, que uma movimenta a outra ali, fazendo todo o mecanismo funcionar. Mas realmente, Exato, né? o primeiro passo, Lu, eu acho que é nós estarmos vibrando numa faixa de amparo. E o que eu quero dizer quando eu falo isso assim? Que nós estejamos sempre dispostos a ajudar. A gente esteja solícito a auxiliar, a amparar. As situações muitas vezes vão escancarar na nossa frente, vão bater a nossa porta, mas eu posso o quê? Eu posso fingir que eu estou com outro problema, fingir que não vi nada, passar e seguir em frente, né? Fingir que não é comigo. Muita gente faz assim. É muito comum, não é que não é nada, mas é normal. As pessoas não é comigo, segue em frente. Agora, como que esse mecanismo pode operar se não existe uma engrenagem que é justamente essa pessoa que está ali vibrando na faixa de amparo e de auxílio. E ele percebendo determinadas necessidades, ele vai lá dar apoio. Então, é justamente o que você falou. Nós não somos terapeutas. E nem precisamos Não. capacitado. Mas eu tenho condição, como qualquer um, de chegar para uma pessoa e ser o ouvido que a pessoa precisa para desabafar. É ser a pessoa que vai dar uma palavra amiga, é ser aquela pessoa que vai falar assim, olha, por que você não procura fazer um tratamento? Por que você não procura
é aprender sobre meditação. Por que você não vai fazer uma yoga? Por que você não vai procurar uma casa assistencial, uma casa espírita? Vai procurar auxílio lá dentro? Não é? E, obviamente, a outra engrenagem passa a funcionar, que é do terapeuta, por exemplo. Né? Que aí sim Sim. a gente vai mostrar, ensinar, criar condições para que essa pessoa ela se equilibre, não é? E eu acho que é um mecanismo, uma coisa vai gerando a outra, né, Lu? É, você foi falando, eu fui pensando, imagina se você se dispõe a ajudar alguém, né? Imagina que você machucou. Não sei porque eu estou pensando em médico machucou. E aí você chega e, ao invés de auxiliar, você começa a fazer julgamentos. Né? Essa pessoa caiu da bicicleta, né? É porque você não tomou cuidado, tá vendo só o que te aconteceu? Isso não é auxiliar, de jeito nenhum. Você vai piorar a situação da pessoa que está machucada, que está doendo, está triste porque estragou a bicicleta. Ô, Lu, isso aí Não você é fez verdade? minha mãe e minha avó. Eu tinha um medo de me machucar quando era criança. Eu sabia que se eu me machucasse, eu não ia mais. Falei para você não fazer isso, menino. Vem cá, pá. Mas tem uma outra situação também. Como você falou, que isso realmente não ajuda em nada, né? Você ficar apontando, né? E dizendo, olha, eu tinha razão, falei para você não fazer isso, por que que você foi, né? Tem um outro lado também, quando a pessoa, ao invés de ajudar, fica procurando culpados. Quem foi que fez? Quem É, é culpado? Quem que é isso? Não foi ele, não foi você, não. Entendeu? Isso é outra coisa que não leva a nada. Não constrói ali no sim, momento. Naquele momento, o que a pessoa exato. precisa é ser ajudada. Não vai ser Ajudar. apontando culpas de um ou de outro que nós vamos chegar numa solução ali, né, Lu? Nossa, nós vamos atrapalhar, né? Aí ele continua assim, ó. O doente não prescinde do tato e do entendimento de quem o assiste, a fim de que o médico disponha do campo adequado à atuação curativa. Nossa, e aqui falou do doente, que eu pensei lá do SAMU. Ô, Lu, como que Mas tá aqui a escrito gente pode aí? até... O doente, Doente não prescinde. aqui tá O que está escrito ali? nas. Ah, é não. O doente não prescinde do tato e do entendimento de quem o assiste, a fim de que o médico disponha do campo adequado à atuação curativa. Ele não abre mão, né, assim, do cuidado de quem está assistindo, porque eu estou pensando assim, um doente está acamado, está em casa, e aí o médico faz uma receita, mas para que aquele medicamento possa surtir efeito, a pessoa precisa se hidratar adequadamente, precisa se alimentar adequadamente, precisa ter alguém ali que a acompanhe. Então, o médico sozinho é difícil, né? Se você olhar no hospital, tem o médico e tem toda uma equipe de enfermaria para cuidar do doente, né? O médico tem pessoas, né? Então, esse auxílio que o médico traz, tem junto dele uma equipe que auxilia. Se a gente trouxer isso para casa também, né? Se você está com uma criança acamada, você vai cuidar além do que o médico fez, né? Se a Ô, gente Lu, não fizer a nossa parte, não vai casar. Oi, não vai nós adiantar. somos mesmo tão necessitados, Lu, de ter amparo, de ter companhia, de ter assistência. Qualquer coisa que a gente enfrente na vida sozinho é sempre muito mais difícil. Sempre muito mais difícil. Muito. Nós precisamos do calor humano, da presença ao nosso lado. Não é só remédio, não é só uma cirurgia, Não é. não é. A gente precisa de uma palavra amiga, precisa se sentir amado, precisa se sentir querido. Lu, eu vi uma reportagem que me emocionou bastante. Pacientes entubados de Covid estão tendo uma melhora, né, se a gente analisar assim em termos de porcentagem, mais pacientes estão tendo melhoras na medida que eles colocam uma luva cheia de água quente, e aí ele se embaraça nas mãos do paciente como se fosse uma mão pegando na mão deles.
Eu vi isso, Conrado, eu fiquei emocionada. Lu, isso aí Fiquei está emocionada. desempenhando um papel e assim está fazendo uma diferença muito grande. E aí, o que se pensar disso, Lu? Como que o Então, psicológico, o emocional, né, faz tanta diferença num tratamento? Não é só remédio, não é só entubar, muito. não Não é? é, Então, o não fato é. da pessoa estar ali não se sentindo sozinho, porque acha que tem alguém segurando sua mão, Lu, Nossa, que coração, né? É muito emocionante isso. é, é muito emocionante. E aí mostra mesmo que ele está falando ali em cima, ó, carecemos todos nós de amparo. E você acha que a pessoa que teve essa ideia não foi extremamente intuída por uma espiritualidade superior que Claro que sim, orientou de claro. si? E foi totalmente intuída, né? Porque a gente fala assim, nossa, a pessoa teve uma ideia legal. Essa ideia legal, com certeza, veio da espiritualidade amiga, superior, orientando como que a gente pode cuidar daquele ser que está ali sozinho. E a enfermeira não vai poder ficar segurando a mão, não dá, não tem gente para tudo isso. E ele está ali, né, sem a família, sem ninguém. Imagina, ele está entubado, sedado, e o emocional dele, o psicológico, a sensação transmite conforto. Olha só. Ele, e aí mostra, Conrado, como que nós somos amparados o tempo todo, um pelo outro, encarnado e amparo encarnado, mas os desencarnados nos amparam muito. Quantos corações amigos, quantos familiares que nos querem bem estão nos amparando o tempo todo, sem que a gente tenha ideia de que isso aconteça, né? Além dos nossos mentores. Verdade, É Lu. bom a gente parar e refletir, né? O quanto nós somos auxiliados e não reclamar, agradecer. Ter dentro de si o sentimento de gratidão constante, porque nós recebemos amparo muito grande. Perfeito. Ele continua. A criança reclama a vigilância de pais ou tutores que a protejam para que o professor, junto dela, encontre o clima propício à obra da educação. Ai, que perfeito! Porque se em casa a criança não tem amor de pai e mãe, né? Se ela não tem carinho, se ela não é bem alimentada, e ela chega na escola, ela não está nem apta a aprender, Conrado. Ela não para, são crianças inquietas, são crianças rebeldes, e o professor não consegue ensinar, porque não houve um preparo emocional dessa criança. Eu nunca dei aula para crianças, né? Mas eu já vivenciei isso, inclusive com os que entram na faculdade ultimamente, são adolescentes, bem dizer, entram com 17 anos, né? E às vezes vem com esse comportamento, né? Por falta, por carência afetiva em casa. O Luiz que Pode Emmanuel falou, completar, porque senão. que Emmanuel falou, Lu, é um retrato de uma boa parcela de famílias, né, do nosso país, talvez do mundo, né, Lu? Reflete a Sim, desestrutura familiar. É óbvio, Lu, que uma criança que presencia, que vivencia no seu meio familiar todos os problemas inerentes a um pai alcoólatra, por exemplo, ou a pais que não se respeitam, se agridem e se ofendem o tempo todo. Ou seja, uma criança que vive um ambiente familiar desestruturado, ela chega na escola e ela não tem concentração, não tem cabeça para aprender. Não adianta só se você ter o melhor professor te ensinando, não adianta. se você não está, se você não consegue, porque os problemas de fora estão te afetando. A preocupação que uma criança dessa carrega dentro dela, né, medos, inseguranças, é muito grande. Isso impacta, influencia. Por isso que ele fala aqui que não é só o professor, a criança, né, ela necessita de pais ou de tutores que a protejam, que dão base, que dão bons exemplos,
que estão ali juntos, que estão, por exemplo, no momento da tarefa, tá lá com o filho, faz a tarefinha com o filho, ajuda o filho, está com dificuldade, né? Assuma o seu nível de responsabilidade nisso. Né? As crianças precisam de exemplos. E quantas vezes as crianças são maltratadas, né, em casa, né, são espancadas, sofrem agressões. Essa criança vai traumatizada para a escola. Não adianta a escola ter uma boa estrutura, não adianta a escola servir um bom lanche, ter um bom professor, uma sala de aula boa, porque a criança tem uma falha dentro dela enorme, né? Às vezes são pais, às vezes são avós, né? E a gente sabe que isso acontece, às vezes pais drogados, a criança presenciando consumo de droga, né? Tudo isso são, como você disse, famílias desestruturadas, né? E aí atrapalham aquele outro que iria desempenhar o seu papel, né? E aí não adianta culpar o professor, né? Aí ele coloca, e criatura alguma integrada nas responsabilidades próprias, se lembrará de perturbar o trabalho da recuperação física e do aprimoramento cultural com interferências inoportunas. Eu estou entendendo aqui, né? Quando você está realmente integrado, né, nas suas responsabilidades, naquilo que te diz respeito, né, no que é seu, você não vai atrapalhar o outro. A gente não tem intenção de atrapalhar o outro. Ele fala com interferências inoportunas, né? Não vamos. Aquela história, né? Pessoas que amam, pessoas que estão bem, pessoas que estão resolvidas, ela não tem nenhuma necessidade ou intenção de prejudicar o outro, não é? Porque cada um dá o que tem. Lu, e isso aí parte da medida do nosso entendimento e da compreensão que a gente já tem, né, das coisas. Essas duas palavras são tão marteladas, né, nesses estudos nossos, né? Compreensão e entendimento. Se eu compreendo melhor, né, eu não vou ser instrumento que vai atrapalhar ao outro. Não, eu vou me posicionar de forma que, mesmo que eu não ajude, mas que pelo menos eu não atrapalhe. Que já é algo muito bom. E até, né, Conrado, para que a gente possa receber um auxílio, agora eu vou pensar num auxílio da espiritualidade, né? Então, se eu entendo, se eu estou integrada naquilo, eu não vou atrapalhar. E às vezes, né, como nós estamos estudando no livro Nosso Lar, né, estou me lembrando de ontem. Então, às vezes a espiritualidade quer auxiliar, né, e você está tão desintegrado, tão deslocado daquilo, que você impede. Então, há lá interferências inoportunas. Você acaba, de uma forma, afastando ao auxílio que chegou para você, ou às vezes nem percebendo que o auxílio está ali do seu lado. Então, como é importante que nós estejamos, ele fala integrado, né? Integrado. E nas responsabilidades próprias, eu penso assim, olha, nós somos responsáveis pelo nosso destino, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Se a gente tem essa clareza, né, você vai atrapalhar um benefício que está chegando para você, um auxílio que está chegando? Não vai. Mas se você não tem essa clareza, se você ainda acha que tudo que te acontece é de responsabilidade do outro, se você não está feliz é porque o outro não te fez feliz, né? Você está num contexto que você acaba nem conseguindo receber um auxílio. Ele não ocorre. Ô, Lu, se eu entendo que eu sou responsável pela minha felicidade ou pela minha tristeza e infelicidade, Lu, eu vou assumir as rédeas e Exato. eu vou correr atrás, né, de ser feliz, né? É óbvio que se eu entendo que ninguém mais é responsável pela minha felicidade além de mim, eu não vou perder tempo querendo prejudicar uma outra pessoa. Eu estou alinhado com a minha própria responsabilidade.
E aí, Lu, por que determinadas pessoas ainda vivem tentando prejudicar aqueles, por exemplo, um colega de trabalho, ou um familiar que tem dentro da família, sempre que acontece situações assim, pode acontecer, porque ainda não está integrado, não tem consciência da sua responsabilidade diante dos seus fracassos, do seu sucesso, da sua felicidade. Se eu, é o que a gente sempre fala, se eu me frustrei, é porque, e eu me magoei, é porque eu criei expectativa. Eu sempre falo assim, Lu, porque se eu aprendo a não criar expectativa em cima das pessoas, se eu entendo que as pessoas são limitadas e que às vezes vão acertar ou que às vezes vão errar, né? Tudo bem, segue em frente, Lu. Que Você a não gente não vai. pode querer ficar apontando culpado para tudo. Lá no começo a gente falou sobre isso, né? Às vezes, no meio de um grande problema, Sim, ao invés de eu resolver, eu estou procurando o culpado. tornando culpado. Né? E também, né, Conrado, aí você tem a clareza da lei de causa e efeito, né? Então, você não vai atrapalhar ninguém quando você tem noção. Só se for alguma coisa assim que fugiu ao seu controle, você não percebeu, né? Fez por Bom, desatenção. Mas consciente, não vai, né? Aí, nossa, eu não tinha lido para a frase embaixo. Assim ocorre quanto ao socorro espiritual. É o que nós acabamos de falar o tempo todo aqui. Tivesse lido, né, já tinha discutido os dois juntos. sim. Aí ele vai falar. Você quer completar alguma coisa ou já ficou discutido? Não, ele só está extrapolando, né? Isso aí também para o plano espiritual. A gente está falando da gente aqui, É, mas o plano espiritual da mesma forma, né? E, mesma forma. obviamente, que as pessoas não mudam de uma hora para outra. Não existe passe de mágica, né? Chegou a hora da gente bater Exato. as botas, né? A gente desencarna e eu continuo sendo a mesma pessoa. Se eu ainda não estou integrado com o meu papel, com a minha responsabilidade, né? Pode ser que eu vá insistir em prejudicar outras pessoas, não é, Lu? Sim, Agora, então, assim, existem exato. pessoas e pessoas, tanto no plano espiritual como no plano físico. Também. E eu pensei, né, Conrado, também quanto no plano espiritual, para que o espírito desencarnado seja auxiliado, né, como também há a interação de outros que vão socorrê-lo, né? Todo esse Como mecanismo. ele não socorre Exatamente, Lu. esse mecanismo, né? Então, daqueles que têm afinidade, aqueles que já têm um pouco mais de luz, que vão auxiliar. Então, existe esse mecanismo também no mundo espiritual. Né? O socorro acontece aqui, acontece lá. No É livro para a Nosso gente Lar, perder um Lu, pouquinho a ideia. Isso, exatamente. no livro Nosso Lar Pode fica bem falar. claro, né, esse mecanismo, né? Dentro das próprias colônias. Você começa lá com um ministério é, como é que chama? Regeneração. De Lá regeneração. embaixo, regeneração. O ministério É, assim mais regen... próximo das faixas vibratórias mais densas, né, de umbral. Depois que a pessoa recebe aquele primeiro auxílio, depois ela é encaminhada para o Ministério do Auxílio, onde ela vai ser esclarecida. Primeiro ela precisa estar bem, se está com o seu organismo biológico, seja espiritual, seja físico, ele precisa estar bem. Estando bem, aí sim ele passa para outra engrenagem, que vai ser a do esclarecimento, buscar conhecimento, e depois ele vai passando, ele vai migrando. É assim, Lu. É assim, eu ia falar, é bom para que a gente tenha clareza e quem está nos acompanhando também tenha clareza que nós desencarnamos e continuamos da mesma forma. Então, da mesma forma que nós precisamos uns dos outros aqui, nós vamos continuar precisando uns dos outros depois de desencarnados, né? Cada um dentro das suas necessidades, né? Sim. Os amigos que operam em mais elevado nível de evolução estão prontos à prestação de serviço, em favor dos companheiros em estágio educativo na Terra. Mas, para isso, aguardam o concurso dos irmãos amadurecidos na experiência, que se lhes erijam
em suportes às boas obras que lhes caibam realizar. Então, o que eu entendi é que a espiritualidade maior, ela está apta a nos auxiliar. Mas, às vezes, há necessidade de que aqueles que já estão mais esclarecidos sirvam de instrumentos. Então, quantas vezes a gente recebe uma ligação de alguém que está preocupado conosco, né? Essa pessoa foi o mecanismo utilizado pelo plano superior para chegar até a pessoa necessitada. Então, eles não vão chegar direto, porque se chega direto, às vezes a gente não percebe. Então, a bondade de Deus é tão grande, a misericórdia tão grande, tão justa, que usa de instrumentos. Ele fala que precisa, né? Eles aguardam. Olha como é importante que a gente se disponha a auxiliar, porque tem muito auxílio a ser realizado, a espiritualidade tem toda a boa vontade, mas precisa de pessoas para realizar através deles esse auxílio, esse socorro, né, Conrado? Sim, Lu. Olha que a gente já entende essa questão da faixa de amparo nessa frase. Olha, aqueles espíritos que estão num nível de evolução mais adiantado, eles estão prontos para ajudar. Estão ali dispostos, eles estão ali para o que deve a eles. Não existe preguiça, má vontade, eles estão ali, eles estão prontos para nos ajudar. Eles vibram nisso. Significa que na medida que a gente for evoluindo, amadurecendo, vamos estar cada vez mais aptos para fazer o bem, para ajudar. Né? Só que Sim. eles não podem fazer por nós. Nós temos que fazer por nós mesmos. É aquela situação. Imagina que o nosso filho vai fazer a tarefinha de casa, ele precisa aprender, aí o pai chega e faz a tarefa para o filho e entrega. Não, O não filho pode. aprendeu? O filho não aprendeu, a gente precisa aprender, faz parte do processo. Então, essa espiritualidade que está ali em prontidão nos ajudar, está nos ajudando e muito, mas quem está fazendo mesmo, somos nós, é nós por nós. Nós precisamos fazer. Nós temos que aprender, nós temos que pôr a mão na massa. A gente recebe fortalecimento, inspiração, intuição, proteção, amparo, tudo, não é? Mas quem tem que fazer somos nós. Sim, mas tem alguns irmãos que ainda não conseguem, né, resolver. Então, aquele que é mais esclarecido, aquele que já está num ponto apto também, que sirva de suporte à espiritualidade superior, né? Porque vai chegar um momento em que esses outros irmãos também vão conseguir por eles mesmos, né, se reerguer, mas enquanto não conseguem, é esse dar as mãos. Então, encarnado dando a mão a desencarnado para auxiliar um encarnado. E esse nós que Entendeu? eu falo, Lu, é justamente toda a humanidade, de encarnado e desencarnado, que ainda estão Sim. vibrando ainda estão nesse ciclo reencarnatório, vivenciando isso, Lu, nós somos nós todos nos ajudando. Somos Nós nós todos. que temos que fazer por Entendi. nós e pelos outros. Sim, mãos unidas. Nós unidos. Aí ele coloca: impossível que os instrutores da paz consigam tranquilizar o ambiente humano quando os que verificam o imperativo da paz agravam os problemas formados pela discórdia. Aquele exemplo que você deu, né? Eu vou ajudar e atrapalho. Então, ele fala como é que os irmãos desencarnados de alta envergadura moral podem nos auxiliar quando nós estamos, para que haja paz no nosso ambiente. Nós estamos percebendo a necessidade da paz, né? Ele fala. E aí, aqueles que estão ali percebendo, ao contrário de entrar numa sintonia melhor, agrava, porque mantém discórdia, porque mantém discussão. Uma vez você falou, se eu
posso ajudar, eu não posso ser parte do problema, né? Eu tenho que ser parte da solução. E às vezes as pessoas se colocam como parte do problema. Aí não tem como ajudar mesmo, né? Ô, Lu, só louco que discute sozinho, né? Não é só o louco que olha para o espelho e começa a discutir, brigar sozinho. Para que existe briga, discussão, desentendimento, é de mais pessoas envolvidas, né? E se uma dessa parte não discute, não se envolve na briga, não tem discussão, né? Para a briga. Ele fala que é o seguinte, que o grande problema do amparo acontecer são os ambientes de discórdia, de desequilibrado, desentendimentos, não é? Agora, se alguém dentro desse contexto se mantém tranquilo, né, equilibrado, o auxílio chega, a intuição chega, não tem discussão, vai ter alguém reclamando, Acaba tudo. bastante, né? Mas não vai ter discussão, não vai ter discórdia, não é? Exato. Exato. Exato, é não entrar na vibração. Impraticável a ação dos espíritos benfeitores na restauração íntima de alguém, quando aqueles que reconhecem a imposição de semelhante reajuste descambam para a condenação. Você Aí, falou aquilo que isso, você né, Lu? colocou. Você falou, né? Eu te avisei, você fez isso. Pois é, né? Quando a gente quer auxiliar alguém, né? Você tem que auxiliar sem julgamentos, né? E como é que você vai auxiliar uma pessoa que está, vamos supor, num processo depressivo, né? E você tenta auxiliar. Se você começa a condenar atos, né, a falar, sai dessa cama, não, você não tem nada, quer dizer, você não vai auxiliar, não vai conseguir. E os amigos espirituais que poderiam auxiliar não encontram meios ali também de auxiliar. Então, há necessidade de uma sintonia para que o auxílio chegue. Aquela vez que nós já comentamos, né, Conrado, que eu brinco e falo, olha, a espiritualidade superior é extremamente educada. E gente educada precisa ser convidada a entrar na sua casa. Eles chegam na porta da sua casa, mas eles não entram se não forem convidados, ou se não houver um ambiente que eles possam entrar. Pensando sempre nisso, né? Então, quando a gente se dispõe a receber, nós vamos receber com certeza, né? Mas se nós vamos causar problemas, empecilhos, né? Estamos abrindo mão de um auxílio que está ali do nosso lado, não é? Lu, é muito simples, é tão óbvio de se enxergar, mas o nosso impulso humano, o nosso orgulho, às vezes nos leva a ter uma atitude de condenação. Mas, Lu, diante de um problema, é tão óbvio que não adianta ficar ali tentando apontar o dedo e falar e condenando a pessoa. Primeiro, óbvio, Lu, a gente tem que resolver o problema. Os problemas estão aí para serem resolvidos, solucionados. É óbvio que para que esse problema não aconteça mais, é necessário que a pessoa reconheça o próprio erro e o que levou ela. E vai ter um momento certo de ser conversado, ser discutido, falar, olha, você poderia ter evitado isso, você poderia ter feito diferente, mas tudo tem o seu momento e a sua hora, não é? Agora, no momento que a pessoa está precisando mais de ajuda, a gente ficar lá dizendo, olha, avisei você, te disse para você não fazer isso, você foi teimoso, você não vai resolver nada, só vai agravar, só vai trazer para o íntimo da pessoa vergonha, só vai trazer para o íntimo da pessoa um sentimento de fraqueza, de tristeza, e que não leva a nada. Nossa, não auxiliamos em nada, assim. Verdade, Conrado. Aí, Emmanuel continua assim, ó. Se anelamos a libertação do mal, saibamos colaborar na extinção do mal. Então, se desejamos a libertação do mal, saibamos colaborar para que ele se extinga. Então,
né? A gente reclama tanto de situações ruins na nossa vida, na nossa sociedade, mas nós não conseguimos extinguir esse mal, porque nós não colaboramos. Então, notícias ruins são espalhadas rapidamente, fake news são espalhadas rapidamente. A gente quer que o mal não se instale mais, nós queremos viver numa sociedade melhor, não é assim? Mas nós mesmos não colaboramos. Porque chega uma mensagem que você vê que, com cenas ruins, o que for, passa para 500 grupos. O que acontece? Nós não estamos auxiliando a extinguir o mal. Chega, alguém vem e fala alguma coisa de você para mim, né? Algo que fala mal sobre você, vamos pensar. E aí eu sei que aquilo, o que eu vou ganhar se eu levar essa notícia para mais 10 pessoas? Eu vou só propagar algo, né, que vai crescer, né, desnecessariamente. Então, quando a gente não pode ajudar, fiquemos quietos, né? Principalmente nesse momento dessas fake news, não é, Conrado? Então, se você não pode contribuir de uma forma saudável, fique quieto, né? Não prossiga com o assunto. Eu dei um exemplo dessa conversa, né, Conrado? Que às vezes nós estamos numa roda de amigos e alguém começa a falar de uma outra pessoa que não esteja ali. E aí vai todo mundo falando, aquela vibração ruim ficando ali. Como que a gente vai extinguir essas situações, essa vibração densa, né? Então ele fala, saibamos, quer dizer, aprende a colaborar para que o mal suma da face da terra, suma do teu meio, né? Do meio que nós vivemos. Eu fiquei pensando nessas situações, entendeu? O Emmanuel está chamando a nossa atenção para a necessidade da gente fazer a nossa parte. Não adianta só a gente querer que o mundo seja melhor, se revoltar contra cenas de corrupção, né? Com tantas coisas Exato. ruins que acontecem, se a gente não faz a nossa parte, né? A gente precisa trabalhar a única pessoa que nós somos capazes de mudar, que somos nós mesmos, que nós temos Pois é. ou deveríamos ter o controle e a capacidade disso, né? A gente não consegue mudar ninguém, a não ser nós mesmos. Então, o que adianta eu me revoltar com cenas de corrupção se, de repente, em algumas situações pequenininhas, insignificantes da vida, eu tenho lá uma medida de corrupção, isso aqui não vai fazer mal para ninguém, isso aqui um troquinho errado que eu recebo em vez de, sabe, uma vaguinha, eu estou com pressa, eu paro nessa vaga que não pode, mas é bem rapidinho, não vou demorar nada. Lu, a questão é essa, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, meu vizinho fazendo a dele, todo mundo fazendo, acabou o problema. Oh, Acabou o acabou o problema. problema. Você entendeu? É, Então a gente precisa fazer entendi. a nossa parte. E óbvio que Jesus, ele criou todo esse movimento cristão, não foi pelo que ele falou, foi pelo que ele Pelo fez, que ele fez. pelos seus exemplos, pelas suas atitudes. E assim ele impressionou Exato. as pessoas, inspirou as pessoas, né, para o bem, vendo nas atitudes dele. E é o que a gente pode fazer, modificando a nós próprios e através da nossa mudança, das nossas novas atitudes, nós inspirarmos pessoas. Pois é. Conrado, você estava falando, eu pensei numa situação aqui, a última, porque aqui dá para a gente falar 1 milhão, né, Conrado? Dá. É aquela história, né? Sou contra a corrupção, a pessoa faz uns discursos maravilhosos contrário à corrupção, né? Aí no trabalho dele ele precisa de umas páginas de um livro, mais do que depressa ele vai e imprime. Vou imprimir aqui na empresa e levo. O que ele está fazendo? Ele está usando os recursos da empresa em benefício dele, isso é corrupção, porque não é dele a impressora, né? Então, eu preciso imprimir o material, vou aproveitar que eu estou aqui no serviço mesmo e aqui eu imprimo, né? Eu vou ter um trabalho, isso é corrupção também. Ou então eu estou usando um lápis, falar, vou levar esse lápis para minha casa, lá não tem para o meu filho. Quer dizer, isso é corrupção, gente, né? Coisas tão pequenas como você disse, né? As pessoas acham que isso não.
Não, isso não, não. Imprimir, e é tão comum, Conrado, ver as pessoas imprimirem no emprego um monte de material que necessita em casa. É, É um assim, absurdo. E aí, falo, só um exemplo do comece por ponto de vista você, né? diferente, né, Lu? Oi? Não é só um exemplo no meio de um monte de outras possibilidades, exemplos, como você falou, né? É, um monte, um monte. É que deu uma cortadinha a sua internet, ou a minha. Aí ele coloca: se nos propomos sanar o desequilíbrio, procuremos reharmonizar. Outro exemplo, perfeito, né? Se nós queremos melhorar, nós vamos continuar com a desarmonia? Vamos tentar harmonizar para que o equilíbrio volte. Façamos a nossa parte, não é? Como você disse, um não briga sozinho, precisa estar o outro para brigar junto. Então, não faça isso, que o equilíbrio volta, não é? É igual dentro da nossa casa, né, Lu? Tá tudo tão bagunçado, tudo desequilibrado, falando, não, mas eu preciso dar um jeito na minha mulher. Ela precisa ser mais equilibrada, ela precisa ser mais ponderada, vou organizar, que eu preciso mudar ela. Às vezes a gente quer Ela. mudar o outro, mas não. Começa com a nossa mudança. Eu preciso me harmonizar, eu Sim, preciso fazer a minha parte e ela fazer a dela. É assim que exato. funciona, Lu. Mas a gente quer sempre mudar o outro, a gente nunca quer mudar a gente. É mais fácil mudar o outro. É mais fácil, muito mais fácil. E você não consegue, apesar de tentar, não vai conseguir. É murro em ponto de Aí faca. Emmanuel coloca, A gente não muda ninguém, é nós, Lu. Não adianta. pois é. Aí Emmanuel fala, amigos do mundo, sempre que buscardes o concurso daqueles amigos outros que se domiciliam na vida maior, recordai que lhes sois os pontos de apoio para que a colaboração deles se efetue. Nós só vamos conseguir o auxílio deles, a colaboração deles, se nós nos dispusermos a aceitar, a receber. Eu pensei assim, né? Lembre que você é o ponto de apoio para que a colaboração efetue. Então, como é que eu vou pedir? Vamos pensar assim: como é que eu vou fazer um Pai Nosso? Vou pedir algo de bom para mim, né? Para minha família? Se eu estou brigando com todo mundo, se eu estou amarga, se eu estou xingando, quer dizer, como que eu consigo receber esse benefício se eu ainda não me equilibrei, se eu ainda não estou bem? A gente pede o tempo todo. Mas nós precisamos pensar que nós precisamos mudar os nossos pensamentos, vibrar numa sintonia que se assemelha para que a gente possa receber com maior facilidade. Né? E ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Eles vão nos auxiliar, mas nós temos, como você disse, a nossa taxa de contribuição aí, senão não recebe. Num dos parágrafos anteriores, o Emmanuel falou que a espiritualidade está em prontidão para nos ajudar, mas quem Sim, vai botar a mão na massa somos nós, não é? É isso que sim. ele falou. Uhum. E aqui o que ele está falando? Que a espiritualidade precisa de nós como apoio, né? Ou seja, Lu, às vezes eles estão ali dispostos, às vezes não, estão, porque já falou, estão o tempo todos dispostos para nos ajudar. Só que a gente está tão preocupado com a conta para pagar, com o ciúme da mulher, com a doença, a possibilidade de pegar Covid, com medo disso, incerteza daquilo, tudo, que eu estou tão com o meu copo cheio já, não cabe mais nada. E aí a espiritualidade não Sim, consegue, não te alcança, não te atinge. Não é, Lu? Ela não consegue te sim. inspirar, te É. plantar E vamos falar? a intuição. É, Você não serve dessa forma, nesse contexto, a gente não consegue ser um ponto de apoio. Se eu isso. peço pelo meu filho, se eu peço por aqueles que passam fome, para a espiritualidade, na hora que a gente está vibrando, faz as nossas vibrações coletivas, a gente pede, olha, por todos que passam fome, pelos doentes, pelo isso. Como que a espiritualidade vai nos ajudar? Atuando sobre aqueles
que são pontos de apoio, que se conectam, que estabelecem conexão, que estão mais equilibrados. Como ele falou desde o começo, a gente precisa estar vibrando constantemente no auxílio, no amparo. Eu tenho que estar disposto. Se eu já tenho uma indisposição interna para ajudar as pessoas, né, eu não vou ser ponto de apoio. Eu preciso ter esse sentimento interno, esse impulso interno, para que eu seja esse apoio. E a espiritualidade aí sim vai me usar. E eu vou ser instrumento para isso, nessa engrenagem. Você é mais uma pecinha da engrenagem. E aí eu volto a frisar, essa pecinha da engrenagem precisa trabalhar na reforma íntima, para que a gente possa vibrar numa faixa em que possamos receber o auxílio, não é? Porque é muito claro para nós, né, Conrado? A gente precisa desse ponto de apoio aí para receber a colaboração, nós precisamos estar vibrando bem, né? Então, a gente não consegue, isso só quem faz somos nós mesmos. Estou até pensando outros exemplos, mas tem tanta coisa que vai passando assim, a gente fica falando 10 horas, né, Conrado? Ô, Lu, mas nós podemos pensar... Oi. Eu entendo que no nosso percurso da vida, a gente nasce, a gente brinca muito quando é criança, a gente estuda, a gente se forma, a gente arruma um emprego, às vezes assim, fazemos coisas incríveis, casamos. Olha quantas coisas, quantos momentos, né, importantes da nossa vida, Lu. Temos filhos, mas eu acredito que nada é mais importante que a gente faça enquanto nós estamos aqui vivendo essa experiência do que nos modificarmos, do que alterar os nossos hábitos para melhor, substituir determinados comportamentos por comportamentos mais com que vão nos permitir ter mais qualidade de vida, mais que a gente esteja mais em paz de espírito mesmo, né, Lu? Então, nós vivemos Sim. tudo isso, por quê? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para nos reformarmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, tudo isso é um meio para o fim maior, que é mudança de comportamento, amadurecimento espiritual, né? Despertar, se iluminar, transcender, acendê-lo. Iluminar. E eu estou pensando, Conrado, aquela hora, eu não ia falar esse exemplo, mas eu preciso falar. Por exemplo, nós vamos no centro espírita e nós vamos em busca de um passe, né? Nós vamos passar por um tratamento. Nós vamos receber o benefício com certeza. Mas para que nós estamos ali, ó, buscando concurso, buscando auxílio, né, daqueles que já estão na vida maior. Então, estamos buscando auxílio da espiritualidade superior. Para que a gente receba de verdade, nós precisamos estar abertos a essa recepção também, sabe? É não sentar num passe, ou se o passe for em pé, não tem problema, né? Mas você ficar, será? Não vou receber. Ou então ficar em dúvida, ou ficar fechado, ficar pensando o contrário. Nós precisamos que esse canal esteja aberto para que o auxílio aconteça, para que o mecanismo do auxílio do alto até nós chegue. Entendeu o que quis dizer? Porque às vezes a pessoa vai e sai do passe restaurada. Ela fala, nossa, eu tô outra. E a outra pessoa sai e fala, aí não está do mesmo jeito. Mas tudo depende da forma como você se coloca para receber o auxílio. Não é? Lu, vou te dar um exemplo que está acontecendo nesse momento. Eu acabei de receber uma mensagem no meu celular de alguém me avisando, me alertando que o vidro do meu carro, que está estacionado para fora da minha casa, está aberto. Alguém te avisou. Olha só, essa pessoa que fez isso, ela está vibrando o quê? Amparo. Auxílio. Auxílio. Ela está disposta.
Poderia ter passado de forma indiferente e ido embora e seguido. Não é problema dela, não é problema meu. Pois é. Não é? Mas olha, Exato. a espiritualidade utiliza dessas pessoas que estão dispostas, né, a fazer o bem, né, para nos ajudar. Olha só que bênção que eu estou recebendo. Sim. O meu carro está aberto. A campainha acabou de tocar, já foram lá e já está fechando lá. Não é? Mas se ninguém precisa, o vidro está aberto, pode ser que tenha alguma coisa lá dentro seja roubada, ou o próprio carro. Seja, Então, olha sim, só, Lu, a espiritualidade, ela nos enche de bênção na medida que existe instrumentos aqui para isso. E teve esse instrumento. Teve alguém pode uma falar. alma que viu e que me alertou. Sim. E alguém que pode estar nos acompanhando falar, o Conrado não precisa de amparo divino. Nossa, ele fala super bem, entende super bem. Olha como nós carecemos o tempo todo, em todas as vivências, em todas as situações da nossa vida, não é? Exatamente, Lu. Somos Então, todos. vamos encerrar aqui, ó. Com certeza, ó. Em qualquer plano do universo, toda vez que desejarmos realmente o bem, é forçoso nos convertamos em colunas vivas do bem. Quando você vibra no bem, o bem vem para você. Desejarmos realmente o bem, vamos nos transformar em colunas vivas do bem. Ou seja, sintonia. Né? Pensa assim, eu quero o meu bem, eu quero viver bem, eu quero que as coisas fluam para mim, que eu tenho prosperidade e tudo, mas eu não faço bem. Só para mim. Eu só quero para mim. Não é? Então, para que isso aconteça de verdade, a gente tem que ser instrumento do bem. Eu não posso esperar que o outro me faça bem. Eu preciso ser instrumento do bem, para que, sendo instrumento do bem, eu faço o bem, eu recebo o bem também. Exato. Tudo que a gente entrega, a gente recebe, né? Perfeito. Mais um capítulo maravilhoso que nos faz refletir agora, né? O quanto nós necessitamos um do outro. Sim, olha, foram 1h e 28 minutos de estudo. Nossa, mas ele foi muito extenso. Que foi bem cansativo para quem chegou até aqui, né? A gente pede desculpa, não é nosso objetivo estender tanto assim os capítulos. A gente desde o começo percebeu que esse capítulo era maior, com muitos parágrafos, muitas reflexões, né? Então a gente agradece a paciência de todos que chegaram até aqui com a gente, né? A gente faz isso com muito carinho, com muito amor, consciente de que é um bem para mim, para a Lu, e que esse bem pode se estender também a todos vocês. A gente fica muito feliz, pedindo desculpa, e vamos ver se na próxima a gente consegue sintetizar um pouquinho mais, né, Lu? E vamos ver. Se Deus quiser, a gente consegue. É. Então, eu também agradeço essas pessoas que permaneceram até agora, e agradeçamos, então, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pelo amparo que recebemos, né? Por toda a espiritualidade superior que sempre está presente, por nos colocarmos tão abertos, tão receptivos a esses auxílios. Agradecemos ao Pai e rogamos que nos abençoe e nos mantenha na sua paz e no seu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço, Lu, um abraço para todos, todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Até, se Deus quiser.